O tema da mensagem de hoje é até que ponto você é fiel. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salve-se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 3 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comai nem bebai por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, perecer. A vida de Esther, amado, tinha tudo para dar errado. Imagine, né? Ela era uma pobre judia, que havia vindo de uma família destruída e que foi criada pelo tio. Mas na sua história nós podemos ver claramente a ação de Deus. Sabe? Esther tinha um Deus e este Deus era com ela. Esther tinha uma certeza de que o Senhor poderia contar com ela. E se Deus pode contar conosco, nós precisamos entender isso. Há um barulho aqui, Ronaldo, não sei o que é. Vem aqui para mim. Deve ser algum eco, tá? Desliga essa caixa e vê se é isso. Tá bom. Nós sabemos que sempre que contamos com Deus, Ele se faz presente. E Deus pode contar conosco? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: Deus pode contar com você? Sabe por que Deus contou com Esther? Porque Deus conhecia o caráter de Esther. E sabia que ela era realmente uma pessoa fiel. Sabe? Quando ela estava na casa do seu tio Mordecai, a menina Esther sempre foi fiel ao Senhor. Ela sempre foi uma pessoa que tinha o seu compromisso com Deus. Amado, nós podemos ir para qualquer lugar, habitar em qualquer lugar, morar em qualquer cidade, estar com as pessoas melhores e as piores do mundo. O seu caráter e a sua fidelidade a Deus tem que ser imutável. Não é porque nós estamos num ambiente que ninguém serve a Deus, que todos falam palavrão, que bebe, que fuma, que se prostitui, porque ninguém sabe que somos cristãos, nós vamos fazer a mesma coisa. Isso não é fidelidade. E essa é a fidelidade, daquele que não serve ao Senhor. Quando ela foi levada para a casa do eunuco, amado, ela foi preparada para ser a pretendente do rei. Ela disse assim: eu não estou aqui por acaso. Eu vim para cá para que a história fosse mudada. E se Deus me trouxe para um palácio é para que eu pudesse ser rainha. E quando eu for rainha, eu vou abençoar o meu povo. E assim ela fez. Por isso que ela foi escolhida para ser rainha, para ser prestigiada por aquele povo tão perseguido. Existem pessoas que a gente fala: meu Deus, o que acontece com essa pessoa que ela não prospera? Ela não caminha, as coisas não vão direito. Ela começa muito bem, daqui a pouco para, no meio do caminho. Por que será que Deus não permite que essa pessoa avance? É simples, amado. Deus não dá asa à cobra. Não é verdade? Isso é um fato. Se aquela pessoa for trair o nome do Senhor, e se ela não é fiel com Deus, Deus não dá honra a quem não merece honra. O Senhor disse assim: olha, não derramo vinho novo em odres velhos. Eu falei sobre isso ontem. Todos poderiam esquecer daquela causa quando se tornasse rainha. Esther não. Quando ela prosperou, aí que ela lembrou do Senhor. Eu conheço, você conhece crente,
que quando Deus começa a abençoar, esquece da casa do Senhor. Sabe? Não arrumava emprego de jeito nenhum, comia o pão que o diabo amassou com a bota, e depois que começou a prosperar um pouquinho, já não tem mais aquele mesmo compromisso. É por isso que eu digo que Deus não dá asa à cobra. Essa pessoa poderia prosperar muito mais se a sua aliança primeiro fosse com Deus. Amém, irmão? Você tem sido fiel? Vamos aprender sobre fidelidade com o exemplo da rainha Esther. Primeiro, fidelidade consigo mesmo. Esther 4:11 diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Esther, amado, ela tinha fidelidade com ela mesma. Ela disse assim: eu não vou pedir para ninguém se apresentar ao rei, eu mesmo irei. Mas eu também sei que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei, sem ser anunciado ou convidado, isso era uma afronta para o rei. E com certeza a sentença disso era a morte. Então ela pede para que aquele povo pudesse jejuar por ela. Ela não disse: jejue por vocês, jejue pelos pedidos de vocês, não, jejue por mim. Porque eu vou tomar uma atitude, que essa atitude pode custar a minha vida, mas a minha fidelidade para com o meu povo permanece, porque se Deus me trouxe até aqui, Ele vai completar a boa obra. Ela tinha essa certeza. Ela poderia simplesmente, sabe, ser a rainha e não estar nem aí, como muitas pessoas fazem. Não liga para a família, depois que prosperou, depois que andou, depois que casou, depois que teve filho, vira as costas para todo mundo, ela quer saber o seu bem-estar. Esther foi diferente porque ela era fiel com ela mesma. Sabe, amada? Agora ela poderia dizer: eu estou melhor do que todo mundo, eu vou cuidar da minha vida, como muitas pessoas fazem. Mas não era à toa que ela era rainha. Era um propósito da parte de Deus. Amém? Deus usou Mordecai, o seu tio, e depois era o seu pai adotivo, para ensiná-la, para exortá-la. E ela sabia que corria o risco de se apresentar sem ser chamada e com certeza morreria. Esther capítulo 4, versículo 11 diz assim: todos os servos do rei e os povos da província do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sabe qual era o pátio interior? Aonde ficava o trono. Ninguém entrava na sala do trono sem ser anunciado. Louvado seja o nosso Deus, que hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. O tempo da lei, ninguém se apresentava diante de Deus. Hoje nós estamos no tempo da graça e nós podemos apresentar no lugar santo e no santo dos santos, aonde Jesus está. Amém, amado? Esther, ela não temeu porque a sua própria consciência a cobrava para que ela fosse fiel. Deus quer nos usar, mas quando nós deixamos de lado as coisas do Senhor, o Senhor não nos usa. O Senhor, Ele quer usar pessoas que têm atuação de fidelidade, pessoas que realmente são fiéis. Deus quer usar as pessoas, como diz em Lucas 19:40, se calarem, até as pedras o clamarão. Se eu não fizer, você não fizer, até as pedras farão e adorarão o nome do Todo-Poderoso. O próprio Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos incomoda a nossa consciência quando nós estamos errados, sabe? Nos levando até mesmo ao arrependimento. Ser infiel consigo mesmo, é trair a própria consciência daquele que nos avisa o quanto estamos errados. Isso é ser infiel. Infiel é aquele que o Espírito Santo fala: não faz, você vai pecar, você vai errar, você não vai agradar ao Senhor. Aí sabe o que faz o infiel? Ele finge que não escuta e continua fazendo. Este é o infiel. Porque o Senhor até tentou, o Senhor até providenciou, mas assim ele não conseguiu. E ser fiel consigo mesmo, sabe, amado, é ter a tranquilidade de que está fazendo o melhor. Quando você está fazendo o melhor, você está fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado.
Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai dizer: este aqui é o lugar certo, este é o caminho, esta é a maneira certa de andar. Mas quando nós não damos ouvido, somos reprovados pelo Senhor. Amém? Às vezes alguém busca uma bênção e depois que Deus dá, a própria pessoa usa a bênção como pretexto para não assumir a responsabilidade. Eu sou pastor e Deus me chamou para esse ministério. E eu resolvo arrumar um emprego. Muito bem, eu tenho direito, desde que este emprego não me tire da presença do Senhor. Se ele começou a tirar, Deus não está neste negócio, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se eu sou diácono, se eu sou levita, se eu sou músico, se eu sou qualquer coisa, se eu sou membro de uma igreja, e isso me tira da presença de Deus, começa a me impedir de servir ao Senhor, sabe, irmão? Deus não está neste negócio. Porque se era para ser bênção, então a bênção ela tem que ser de todos os lados. Ela não pode ser só para você. Porque Deus não daria algo para um filho para tirá-lo da casa dele, ou da presença dele. Amém? Assim como não havia desculpa para Esther. Como rainha, se ela não defendesse o seu povo, ela estaria sendo infiel com ela mesma. Porque quando ela foi para lá, ela tinha certeza que Deus a colocou lá para que ela pudesse ser representante do povo. Amém, amado? Você tem sido fiel para consigo mesmo? Então obedeça a voz do Espírito Santo que fala a sua consciência. 2. Fidelidade com o próximo. Esther 4,14 diz: porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Ao se tornar rainha, Esther tinha tudo o que queria. Ela poderia pensar: agora cada um com seus problemas, eu vou viver minha vida, a bênção é minha, Deus me abençoou e eu vou seguir em frente. Ela não fez isso, amado. Ela foi tentada até mesmo a se acovardar. Alguém disse lá no meio, dizendo assim: você vai falar com o rei? Você vai abrir o jogo para o rei? Você vai dizer que seu nome não é Esther, e sim Radassa? Você vai dizer que é judia? Você vai falar para ele que indiretamente você mentiu, dizendo que você fazia parte dessas terras, desse povo, quando na verdade você não era? Ela disse sim, porque chegou a hora da verdade. Tem pessoas que se meteu numa mentira e vai dizer: agora eu não posso mais voltar atrás, porque já fazem muito tempo. Deus quer que a verdade sempre prevaleça na tua vida. Foi para isso que Ele te levou em tantos lugares. Amém? Mas ela se lembrou que Deus tinha um propósito com ela. Ela não estava ali porque era mais bonita. Ela estava ali sim, porque o Senhor a escolheu. A beleza dela, amado, era mais um privilégio que ela tinha. Mas ela poderia não ser bonita. Mas como ela era fiel a Deus, Deus colocou ela no lugar de rainha. Você pode não ser a pessoa mais bela, o mais inteligente, o mais sarado, bombado, não sei como você gostaria de ter o seu corpo. Você pode até não ser a pessoa que por onde você passa, a sua beleza incomoda, ou a sua feiura, não sei. Mas importa que você é fiel a Deus. E a sua beleza exterior não mudará absolutamente nada. A unção que Deus tem sobre a tua vida é que prevalecerá. Deus nos dá muito privilégio, amado. E por muitas vezes pensamos que estamos seguros por isso. Às vezes ficamos olhando para outras pessoas, passando por problemas, e por muitas vezes não fazemos absolutamente nada. Preste atenção o que eu vou te dizer. O que o Senhor te deu não é só para você. Vou repetir. O que o Senhor te deu não é só para você. Outras pessoas podem precisar. E o seu caráter de cristão é abençoar. É estender a mão. Amém?
Não seja egoísta, porque até o que não foi lhe dado, lhe será tirado. Mas o Senhor nos chamou, amado, para abençoar o nosso próximo, para abençoar a obra de Deus, para abençoar a nossa casa, a nossa família. Eu já vi jovens a vida inteira que dizem assim, não, meu pai me bateu muito quando eu era criança, agora eu estou bem, ele está lá doente, ele quer saber, sabe? Ele nunca me deu amor, nunca me deu nada, minha mãe nunca ligou para mim, ligou para minha irmã, ligou para minha tia, para minha avó, e para a gente nunca fez nada, agora só porque eu estou bem está me procurando? Ô, infeliz! Tu não teria vida se não fosse essa ao qual você tem julgado, ou esse a qual você tem julgado. Aprenda que o que você tem foi Deus que te deu para você repartir, para você abençoar, porque aquilo que seria só para você não precisaria ser tanto, muito menos do que isso você iria sobreviver. Esther se tornou a mulher mais poderosa daquelas terras. Mas ela não esqueceu do mais simples judeu que era o teu irmão. Ela lutou por eles, ela deu a vida por eles, porque ela poderia morrer, o rei poderia entender aquilo como uma afronta, até porque ele já tinha passado por algo semelhante com a rainha Vasti. O rei devia estar meio complexado. Sim ou não? A rainha Vasti simplesmente humilhou ele na frente de todos os reis. Quando Esther vai à presença dele, o diabo fala na mente dela, não vai não, Esther. Porque se você for, ele vai achar que você está sendo a Vasti. A mesma afronta. E ela disse, não, Deus me colocou aqui e eu vou cumprir o meu chamado. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você tem possibilidade de fazer e não faz, você está pecando. Nós precisamos, amado, nos desapegar um pouco do comodismo das coisas que temos ou que conquistamos para buscar o dono de tudo. Sabendo que tudo que temos é para que possa praticar o bem. Será que nós teríamos a consciência de alguém bater na sua porta pedindo um pouco de arroz e feijão ou um prato de comida e você está sentando à sua mesa junto à sua família para comer e você não querendo ser impedido, nesta hora você manda um recado, diz que não tem nada hoje, nós também estamos precisando. Como será que você vai sentar à mesa e comer sabendo que tem alguém lá no seu portão precisando daquilo que você jogaria fora, no lixo, o resto que está no teu prato? Quantas vezes nós fazemos isso consciente ou inconscientemente? A pessoa chega até você, ela não sabe que você tem condição, mas quando ela começa a falar dos seus planos, começa a falar das suas dificuldades, sabe, o Senhor toca no teu coração dizendo assim, você pode ajudar, e você diz, não tenho nada a ver com isso, é tudo folgado, tudo zoião, não quero não. Se eu ajudar hoje, amanhã vai querer, depois da manhã está batendo na minha porta e eu não quero. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Dá quem tem, recebe quem não tem. Que lado você quer ficar? 1 Timóteo 6,18 diz assim, pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tem pessoas que pegam a primeira frase do texto que diz assim, pratique o bem, seja rico em boas obras, generosos em dar. Ser generoso naquilo que lhe sobra é fácil. Mas o Senhor diz, além de você ser generoso no que você vai dar, também seja assim, pronto para repartir, ou seja, dividir o que você tem. Eu gostaria que só por um momento você fechasse os teus olhos e volte à sua vida alguns anos atrás, logo quando você chegou na igreja. Quem você era? E começa a vir de lá para cá, não sei se você voltou aí 2, 3, 4, 5, 6 anos. Quem você era, o que você tinha, ou se é que tinha, e o que você tem. Agora podem abrir os olhos. Eu posso citar algumas pessoas aqui? Sim ou não?
Você não sabe quem eu vou citar, mas eu posso? Algumas que eu lembrar? Vocês não vão ficar ofendidos? Vou começar por um homem, Rinaldo. Conheci o Rinaldo, morava na casa onde hoje o Ricardo mora, pagando aluguel. E veio para a casa do Senhor, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo. Hoje tem uma bela casa aqui em São Bernardo, comprada, pago. Deus abençoou com um carro, agora já deu um carro mais novo. Ele tinha um processo na Ford. Ele ganhou esse processo ainda trabalhando lá. Ronaldo, quando veio do interior para cá, a mala era um saco, a diária era um nó. Morou numa casa, né, da família por um tempo. Falou, eu vou me levantar, se levantou. Hoje está com uma linda loja, prosperando, caminhando, indo muito bem. Daniel morava num quartinho, sabe? Com tanto filho que tinha que dividir os espaços. Continuava no emprego, depois foi para outro, e milagrosamente, amado, Deus deu a casa, e ele foi lá, construiu, e foi caminhando, e foi prosperando, e foi avançando. Sabe o que é isso? Isso é o que Deus está fazendo na minha e na tua vida. E quantas vezes nós dizemos assim, eu não sei, Deus não está fazendo nada, o que eu tenho mal dá, eu estou devendo. Deveu porque você comprou demais. Hoje você se dá o luxo de dizer, eu estou devendo, eu vou pagar. E antes? Que nem dever podia. Não é verdade? Olha, eu estou apertado, pastor. Por quê? Porque eu tinha 3 cartões, cada um no valor de R$5.000, eu estourei os 3. Glória a Deus. Antigamente você não tinha crédito. Seu nome era sujo, para não dizer que era podre. Sabe, você não tinha crédito, você não tinha cartão, você não tinha nada. Tudo bem, você vacilou, mas hoje Deus tem algo para te dar. E Ele te diz, não olhe só para você, olhe para quem está do lado. E tem gente que fecha, amado. Sabe, o diabo faz a pessoa fechar a mão com a obra de Deus. Como é que a sua mãe fez comida para você desde que você nasceu? Ficou no tanque lá, talvez lavando as suas fraldas de merda, porque antigamente tinha fralda descartável. E hoje, porque está velha, muitas pessoas dizem assim, vamos colocar no asilo, porque meu marido não quer ou minha esposa não gosta. Assim nós fazemos com a obra de Deus. Deus te abençoou, Deus te prosperou, o que você tem foi Deus que te deu. E às vezes quando na igreja se pede uma oferta, tem pessoas que viram a cara. Vira não. Porque você vai voltar para onde você estava. Você quer? Deus não quer. Deus quer que você prospere. Então, saiba ser inteligente. Aprenda a lei da semeadura. O quanto mais você semear, mais você colherá. Esther sabia disso. Ela sabia que a prosperidade não era dela. A prosperidade era do Senhor para o povo dela. Amém, irmão? Ela esqueceu da luta que ia passar, mas ela sabia que ela tinha o privilégio de servir ao Senhor. Terceiro e último, fidelidade com Deus. Esther 4,16 diz assim, nem de dia nem de noite, eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Esther, ela reconheceu, amada, a sua incapacidade. Ela sabia que como ser humano, ela era incapaz de mudar a história, mas ela reconheceu que Deus tinha o poder para dar o livramento a ela e ao seu povo. Amém? Ela soube reconhecer. E ela pediu em oração. Então ela viu que ela não estava só, embora ela corresse muito risco por isso. Mas ela não teve medo. Eu quero corrigir o que eu acabei de dizer. Não é que ela não teve medo, ela não teve pânico. Aquele medinho sempre tem, não é? Aquele gelo, ai meu Deus, e agora? Imagina Esther indo em direção ao átrio interior. Eu imagino Esther caminhando, talvez as suas pernas estavam mole, mas ela dizia, Senhor, se eu vim até aqui porque o Senhor está comigo. Não é fácil, irmão, você tem que se deparar com um problema frente a frente, mas se Deus está contigo, você vai prevalecer. Não tenha medo. Ela não teve medo, sabe por quê? Porque ela sabia que, mesmo quando nós somos infiéis,
Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2:13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Jamais vai negar a si mesmo. Ele permanece fiel. O povo judeu, amado, não se salvou porque Esther era rainha. Mas o povo judeu se salvou porque Esther era uma serva de Deus. Amém? Essa era a diferença. Às vezes nós reclamamos que ninguém nos ajuda. Pastor, nossa, eu tenho uma família que não me ajuda, eu tenho um marido que só me atrapalha, eu tenho uns filhos que só falam mal de mim, eu tenho uns vizinhos que, meu Deus, sua graça, ninguém me ajuda. Sabe? Pior ainda, é quando nós não reconhecemos que precisamos de ajuda. Tem gente que não reconhece que precisa e continua sendo soberbo. E o soberbo, ele só tem a perecer. Eu conheci uma pessoa que ela é tão soberba, que nem ela aguenta a soberba dela. Tem hora que ela fala: ai meu Deus, eu não sei porque que eu sou assim. E um dia eu disse para ela: isso é soberba. Ela falou: imagina, isso não é soberba, isso é meu jeito de ser. Deus não criou ninguém para ser soberbo, prepotente, arrogante. Sabe, irmão? É aquela pessoa que come mortadela e fica arrotando caviar. É aquela pessoa que mora num puxadinho, mas para todo mundo ela diz que ela mora numa mansão e só de quarto tem 15. E todo mundo sabe que é mentira. Mas não desce do salto. Sabe? Não desce do salto. Para que isso? O dia que morrer não vai levar nada. Nós não precisamos ter medo de arriscar. Se você estiver fazendo o que é certo, que estiver fazendo a vontade de Deus, a sua vitória é garantida. Mas se nós estivermos fazendo a nossa própria vontade, pelo nosso próprio soberbo, sabe, fazendo para que as pessoas venham nos aplaudir, realmente você está correndo risco. Nós devemos assumir que somos filhos de Deus, que somos uma igreja e que temos um ministério. Você tem sido fiel para com Deus? Sim ou não? Ser fiel ao Senhor porque Ele permanece fiel. Deus é fiel com você. Amém? Esther 4:16 diz: se perecer, pereci. Ao declarar se perecer, pereci, ela demonstrou que não tinha medo, mas que ela confiava plenamente no Senhor. Confiava plenamente na fidelidade do Senhor, independente da circunstância, independente do que poderia acontecer. Hoje nós não precisamos ter medo de perecer, meu irmão. Você está, sabe, a caminho de um negócio, você está desempregado, talvez procurando um emprego, não tenha medo de perecer. Ah, pastor, mas as minhas contas estão ajuntando. Faz parte do negócio. Amém? Mas saiba do seguinte: se você é fiel a Deus, é impossível Ele ser infiel contigo. Porque Ele não pode voltar atrás da sua própria palavra. Agora, aqueles que não são fiel, aí então está no bico do corvo. Aí não tem o que reclamar. Não é verdade? Mas se eu sou fiel, a Bíblia diz: fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre ti a bênção da abundância, eu deixo de ser Deus. Assim diz o Senhor. Mas só podem requerer isso aqueles que realmente fazem. Não é verdade? Se você paga um convênio e chega no dia lá de ser atendido, você não é atendido, você não vai reivindicar? Vai dizer: mas eu estou pagando. O serviço que eu contratei é esse. Eu vou passar sim, está tudo em dia. Se preciso mandar e-mail, eu mando. Se é para levar por carta, eu levo. Mas eu vou passar porque eu estou pagando. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós somos fiéis ao Senhor, não só numa coisa, não só em duas ou em três, mas em tudo. A Bíblia diz que em tudo nós teremos abundância. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida
eterna. Se você está perecendo em alguma área da tua vida, meu amado, está faltando fidelidade. Amém? Vou repetir. Se você está sofrendo algum momento em que você está perecendo, está faltando fidelidade. Como assim, pastor? Não sei. Cabe a você orar ao Senhor e dizer: Senhor, onde eu estou errando? E quando Ele te disser, conserte. Pense então nos seus privilégios, seja fiel para consigo mesmo e obedeça à voz do Espírito Santo. Fazendo o que é certo, amado, sem ter medo, sendo fiel para com você, para com o seu próximo, ajudando sempre que puder, principalmente sendo fiel a Deus em toda circunstância. Amém? Não espere Deus falar contigo. Ele já tem falado contigo todo o tempo. Então, amado, até que ponto você é fiel? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.